Seja bem-vindo a este canal onde unimos mentes curiosas, debatemos com rigor sociológico e buscamos, através da lente da ciência social, identificar as falhas e as oportunidades de melhoria em nossa sociedade e nos grupos que a compõem. Aqui não pregamos dogmas, mas analisamos evidências, dados e narrativas humanas com profundidade acadêmica, sempre priorizando a verdade, o respeito à dignidade individual e o bem-estar coletivo. Caso você ainda não me conheça, eu sou Antônio, sociólogo, apaixonado por compreender como as estruturas sociais moldam identidades, sofrimentos e transformações. Seja muito bem-vindo. Antes de mergulharmos no tema de hoje, peço um favor simples que multiplica nossa voz. Compartilhe este vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda a levar discussões sérias e fundamentadas a mais pessoas que precisam ouvir perspectivas equilibradas, longe de polarizações rasas. Vamos juntos construir um espaço de reflexão madura. Hoje vamos tratar de um tema complexo e profundamente humano: a transição de gênero, pessoas trans, pessoas que estão em transição. Analisaremos, com base em estudos reais de fundações e instituições acadêmicas respeitadas, os piores motivos para essa transição, as maiores barreiras, especialmente no primeiro grupo social, a família, versus outros grupos, o que pode ajudar, o que pode prejudicar e como apoiar de forma eficaz. Este não é um debate ideológico, mas uma análise sociológica que valoriza a dor real das pessoas envolvidas, as dinâmicas de poder nas famílias e comunidades e o impacto nas trajetórias de vida. Vamos dar ao assunto toda a importância que merece, com nexo, dados e humanidade. A sociologia nos ensina que nenhum indivíduo existe isoladamente. Toda a identidade humana é construída dentro de relações sociais, culturais, familiares e históricas. E é justamente por isso que a transição de gênero não pode ser analisada apenas como uma questão individual. Ela também envolve família, normas sociais, estigma, pertencimento, aceitação e sofrimento psicológico. A transição de gênero envolve uma incongruência entre a identidade de gênero vivenciada e o sexo atribuído ao nascer, frequentemente associada à disforia de gênero, um desconforto clinicamente significativo que afeta funcionamento social, ocupacional ou outras áreas, conforme o DSM-5-TR da American Psychiatric Association. Sociologicamente, isso não ocorre no vazio. É influenciado por normas de gênero, estigma, suporte social e desigualdades estruturais. De acordo com o Williams Institute da UCLA, estima-se que cerca de 2,8 milhões de pessoas com 13 anos ou mais nos Estados Unidos se identificam como transgênero, aproximadamente 1% da população nessa faixa etária, com maior proporção entre jovens de 13 a 17 anos. No Brasil e em contextos globais, dados semelhantes apontam para prevalências crescentes impulsionadas por maior visibilidade, mas também por debates sobre influência social em alguns subgrupos. Estudos como os de Meyer, através do modelo de estresse minoritário, indicam que indivíduos transgênero enfrentam riscos elevados de depressão, ansiedade, isolamento e chegando a colocar um fim em si. Em alguns acompanhamentos de longo prazo, os índices aparecem significativamente acima da média populacional. Ao mesmo tempo, estudos apontam que o suporte familiar reduz drasticamente tentativas de pôr um fim em si mesmo e sofrimento psicológico. Meta-análises como as de Bustos e Hen mostram taxas relativamente baixas de arrependimento pós-cirurgia, geralmente próximas de 1%, embora existam diferenças entre grupos transfemininos e transmasculinos.
Os estudos também apontam fatores associados ao arrependimento, como ausência de suporte familiar, acompanhamento inadequado e insatisfação com resultados cirúrgicos. Isso demonstra que acompanhamento psicológico, estrutura familiar e apoio contínuo fazem diferença real na qualidade de vida. Barreiras familiares aparecem de forma intensa em diversos estudos. Muitos indivíduos relatam rejeição, abandono emocional, automutilação, sofrimento psicológico severo e isolamento social, ligados à falta de apoio dentro da própria família. Isso ocorre porque a família representa o primeiro grupo de socialização humana. É nela que o indivíduo aprende pertencimento, segurança emocional e reconhecimento. Outros grupos sociais também exercem influência significativa. Escola, comunidade, ambiente profissional e grupos sociais podem reforçar exclusão através de bullying, discriminação e violência simbólica. Ao mesmo tempo, grupos de apoio e amizades afirmativas podem reduzir sofrimento e ampliar o senso de pertencimento. Também precisamos falar sobre fatores delicados relacionados às motivações para a transição. Alguns pesquisadores discutem casos em que influência social intensa, pressão de grupos, traumas não resolvidos, problemas psicológicos prévios ou busca de pertencimento podem acelerar decisões sem exploração profunda da identidade. Estudos sobre Rapid Onset Gender Dysphoria continuam controversos e dividem pesquisadores, mas aparecem em debates acadêmicos relacionados a destransicionar, pessoas que posteriormente interromperam a transição. Outros estudos relatam casos em que indivíduos tentaram utilizar a transição como forma de escapar de traumas, sofrimento emocional, homofobia internalizada, ou conflitos ligados a normas rígidas de masculinidade e feminilidade. Isso não significa invalidar pessoas trans. Significa reconhecer que seres humanos são complexos e que decisões profundas exigem análise cuidadosa, suporte psicológico competente e acompanhamento responsável. Motivações exclusivamente sexuais ou fetichizadas, sem acompanhamento psicológico e sem reflexão ampla sobre identidade e saúde mental, também aparecem em alguns estudos clássicos como fatores de risco para sofrimento posterior. Por isso, reduzir toda a questão da identidade humana apenas à sexualidade pode gerar consequências emocionais importantes. Ao mesmo tempo, é fundamental reconhecer que muitos indivíduos relatam melhora significativa na qualidade de vida após a transição, especialmente quando existe suporte familiar, acompanhamento multidisciplinar e redução do estigma social. Estudos revisados por instituições acadêmicas apontam melhora de bem-estar em grande parte dos casos analisados, embora os pesquisadores também alertem que a transição não resolve automaticamente todos os problemas psicológicos e sociais. O que ajuda de forma concreta envolve suporte familiar afirmativo, terapia exploratória ética, acesso a profissionais qualificados, educação comunitária, redução do estigma e acompanhamento contínuo. Modelos de regressão em estudos europeus indicam que família, ocupação profissional, suporte social e acompanhamento hormonal adequado podem melhorar significativamente indicadores de qualidade de vida. O que prejudica envolve pressão externa para decisões rápidas, polarização ideológica, ausência de suporte após a transição, negligência de comorbidades psicológicas e ambientes familiares violentos ou rejeitadores. Além disso, sociedades extremamente polarizadas muitas vezes silenciam tanto pessoas satisfeitas quanto pessoas arrependidas,
impedindo discussões honestas e equilibradas. Precisamos compreender que a transição de gênero não é uma solução mágica e também não deve ser tratada como caricatura ideológica. Trata-se de uma experiência humana complexa inserida em contextos sociais, familiares e emocionais igualmente complexos. Como sociólogos, percebemos falhas tanto em estruturas que estigmatizam pessoas, quanto em estruturas que aceleram processos sem cuidado suficiente. Talvez o maior desafio da sociedade contemporânea seja aprender a lidar com diferenças humanas, sem transformar indivíduos em símbolos políticos. Nenhum ser humano deveria ser reduzido a um slogan, uma bandeira ou uma guerra ideológica. Estamos falando de vidas reais, dores reais, famílias reais e consequências reais. Precisamos de mais pesquisa longitudinal rigorosa, menos extremismo emocional e mais empatia fundamentada em dados. Melhorar significa priorizar bem-estar humano real, fortalecer famílias, ampliar acesso à saúde mental qualificada e construir uma sociedade capaz de acolher sem abandonar a responsabilidade crítica. Não espere acontecer e nem julgue porque você não é exemplo de perfeição. Devemos lembrar que, em vez de segregar, respeitar é o maior reflexo de empatia pelo próximo. Obrigado por assistir este vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar este conteúdo e participar das próximas reflexões. Sua presença fortalece este espaço de análise séria, humana e consciente. Até a próxima reflexão profunda.